aula passada, você acompanhou com Mané eletrólise qualitativa, dentro do assunto eletroquímica. Hoje é a vez de eletrólise quantitativa, que encerra esse assunto. Olá, caro amigo, cara amiga, como é que é? Estamos aí para nossa eletrólise. Lembra da aula passada? Pois é, eletrólise, decomposição de uma substância pela passagem da corrente elétrica. Lembra disso? Na aula passada, olha nós falando eletrólise qualitativa. Por exemplo, se eu faço eletrólise do cloreto de sódio, eletrólise aquosa, como é que é? Vai dar hidróxido de sódio, vai dar cloro, vai dar hidrogênio. Muito bem. Hoje o nosso assunto é sensacional, maravilhoso. Nós vamos fazer o quê? Aprender a calcular as quantidades obtidas na eletrólise. Brincadeira, né? Quantidade, quantos gramas, quantos litros, qual a carga necessária e pá. Tudo isso daí, caro amigo, se baseia na lei de Faraday. A fantástica, inebriante, maravilhosa lei de Faraday que vai aparecer aí. Veja só, meu amigo. Lei de Faraday, feita em 1834. A lei de Faraday fala o seguinte: a massa obtida é o produto da intensidade de corrente em ampere, multiplicado pelo tempo em segundos, multiplicado pelo equivalente grama, eu já vou dizer já, não se assuste, cara, calma, dividido pelo 96.500, que é a constante de Faraday. É a constante de Faraday. M é a massa obtida ou decomposta, isso é muito importante. Se for, qual a massa obtida de cobre? Então é a massa de cobre. Quanto se decompôs de hidróxido de sódio? Então é a decomposta, é a massa obtida ou decomposta. E a intensidade de corrente elétrica em ampere, essa aula tem muito a ver com física, né? T é o tempo decorrido, tem que ser em segundos, e esse numerinho é a constante de Faraday, ou Faraday, como queira, né? Que corresponde a 1 Faraday. Oh, yeah. E o que é E? E é o equivalente grama do material, obtido ou decomposto. Aí que tá, por exemplo, quando você no problema, né? Esse E de quem que é? Peraí, eu vou te contar isso aí na hora exata. Esse I vezes T é uma formulinha que os meus amigos físicos usam muito, que é igual a I vezes T, multiplicação da intensidade corrente pelo tempo. Isto é a carga em Coulomb, ampere vezes segundo dá Coulomb, olha aqui, ó, que é igual a I vezes T, onde Q é a quantidade de carga elétrica em Coulomb. O cálculo do equivalente grama, cara, é uma coisa importantíssima, olha lá. Para elemento químico é o átomo grama pela valência. O que é o átomo grama? É a massa atômica expressa em gramas. Por exemplo, equivalente do alumínio, quanto que é? É 27, que é o seu átomo grama, a massa atômica, que é dada sobre 3, que é a valência, que você tem que saber decor, dá 9 gramas. Para as substâncias químicas, é 1 mol sobre K, onde o mol é a massa molecular em grama. Você pode falar é a massa molar sobre K. Um parênteses para este K. Este K é fantástico, é aquele K que aparece nas soluções. Lembra? O N igual a K vezes M, normal igual a K vezes molar. Até se fala na cama, N igual a K vezes M, onde K o que é? O K é o número de Hs da fórmula de um ácido. Por exemplo, H2SO4, K é 2. É o número de OHs da fórmula de uma base, Al ou H3, K é 3. É a carga total positiva ou negativa num sal. Quer ver? É melhor, né? É melhor, olha lá. Para ácidos é o número de Hs da fórmula. Vejam lá em cima, número de Hs da fórmula. H2SO4 tem 2 Hs, K igual a 2. Para a base é o número de OHs, Al ou H3, K igual a 3. Para sal, carga total do cátion, que vai ser o quê? A valência vezes o índice. 1 vezes 2, 2. Se for um oxidante e um redutor, que nós vimos lá no comecinho do ano, é a variação do NOx, multiplicado pelo índice do elemento que sofre essa variação, na substância na qual se calcula o equivalente. Por exemplo, se for H2C2O4, virando para CO2. Então eu pego o carbono, né? O carbono, que vai variar o NOx, multiplica pelo índice, que é H2C2O4 é o 2, na substância na qual se calcula o equivalente, se for o equivalente do ácido oxálico. Para a substância simples, que vai aparecer muito isso aí, é a carga total, ou seja, a valência vezes o índice. Na verdade vai ser o quê? O O tem valência menos 2, vezes 2 dá menos 4, mas se usa o K positivo, o K é igual a 4. É importante, cara, também um outro assunto, que é o tal da cubas em série. O cara chega para você e fala assim: considere várias cubas em série. Na primeira depositou-se 20 gramas de cobre. Quanto que vai ter na segunda? Cubas em série são, como o próprio nome diz, várias cubas ligadas em série, né?
Então você vai ligar um fiozinho na outra e a corrente que passa é a mesma. A corrente que passa é a mesma. Isso faz com que o número de equivalentes depositados numa seja igual ao número de equivalentes depositados na outra. Como tem cátodo e anodo nas duas, o número de equivalentes é igual no 1, 2, 3 e 4. Quer ver só? Observe, eu mostro para você. Cubas em série. Eu tenho então aqui primeira cuba, segunda cuba. O gerador fornece elétrons. Os elétrons passam pela primeira cuba, né? O anodo, os ânions, fazem com que os elétrons sigam para cá, continua, entra no outro e continua e vai até fechar. Pode botar um monte de cubas. Então, se na primeira cuba depositou tantos gramas aqui, quanto vai depositar na segunda? A ideia é a seguinte: o número de equivalentes na primeira é igual ao número de equivalentes na segunda. Número de equivalentes o que é? Massa sobre equivalente. É como se fosse o número de mols. M1 sobre mol 1. Aqui é M1 sobre 1 igual a M2 sobre E2. Muito bem. É importantíssimo que você grave essa relação. O que é um Faraday, cara? Um Faraday é a carga de 96.500 coulombs, por definição. O Faraday, né, deu o nome dele a essa quantidade de carga. Sempre que um Faraday passa por um circuito, deposita um equivalente grama do material, que é o mol sobre K. E sempre que passa um Faraday, passam 6 vezes 10 a 23 elétrons, ou seja, 1 mol de elétrons. Então, sempre que passa 1 mol de elétrons por uma cuba, dizemos que passou um Faraday. Isso quer dizer que 1 mol de elétrons corresponde ao depósito de um equivalente grama, corresponde à carga de 96.500 coulombs. Isso é muito importante na resolução de exercícios, que é a coisa mais importante para nós, resolver exercícios. Então, vamos mostrar para vocês alguns exercícios muito interessantes, muito bonitos. Veja só, já está entrando aí. Primeiro, calcular a massa de cobre depositado. Quando se eletroliza durante 965 segundos, já deu o tempo em segundos, com corrente a contínua de 5 amperes, uma solução aquosa de cloreto de cobre 2. Meu amigo, quero saber a massa de cobre, não é? Então vou na fórmula. Esta é a lei de Faraday. M igual a E vezes I vezes T sobre 96.500. Importantíssimo, de quem é este equivalente? Será do cloreto de cobre 2? Será do cobre? Boa pergunta. Por falar em pergunta, qual foi a pergunta? Qual a massa de cobre? Então, se a pergunta é a massa de cobre, o equivalente é do cobre. Se a pergunta fosse qual a massa de composta, o equivalente seria do cloreto de cobre 2. Isso é muito importante. O equivalente é a da substância da qual se calcula as coisas do problema. Então, E vai ser o quê? Massa atômica pela valência, a valência do cobre é 2, porque é cloreto de cobre 2. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Né? O I é a intensidade de corrente em ampere, que são 5 amperes. O T é o tempo, que tem que ser em segundos. Se não fosse dado em segundos, você passaria para segundos. Faz a conta e encontra 1,59 gramas. É o problema mais clássico. Um outro problema clássico também é de cuba em série. Então, veja bem. Duas cubas contêm, respectivamente, nitrato de prata e sulfato de cobre, e são ligadas em série. Num eletrodo deposita 21,6 gramas de cobre, de prata. No outro vai depositar quanto de cobre? Amiguinho, 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 olha lá. O número de equivalentes de uma é igual ao número de equivalentes da outra. Ou seja, M1 sobre 1 é igual a M2 sobre E2. M1 é a massa de um deles, E1 é o seu equivalente. M2 é a massa do outro, E2 é o seu equivalente. Por exemplo, vamos chamar de 1 o cobre. É o que eu quero saber. Embaixo vai o equivalente do cobre, que é a massa atômica sobre valência. Aqui eu tenho a massa de prata, que foi dada, 21,6, sobre o equivalente de prata, que é calculado. O equivalente é massa atômica em gramas, átomo-grama, sobre a sua valência, e a prata é sempre 1. Aí faz a conta e encontra, faz a conta e encontra, né? Faz a conta e encontra 63,5 gramas, que é a massa de cobre depositada. Muito bem. Um terceiro exercício é aquele exercício mais cabreirinho, mais chatinho, né? Que fala assim, qual a massa de zinco depositada pela passagem de 2 mols de elétrons? Pô, meu, sei lá, né, cara? Sei lá. Então eu tenho que pensar naquela relação de Faraday. Um Faraday são 96.500 coulombs, que corresponde a 1 mol de elétrons, que depositam um equivalente. Um equivalente equivale a 1 mol de elétrons. Um equivalente, lembra lá daquela relação? É o truque do Faraday. Um equivalente é 1 mol de elétrons. Um equivalente é a massa atômica sobre 2. Então, esta massa, que é do equivalente, é para 1 mol de elétrons. Para 2 mols é X, e você vai achar, sorrindo, a massa 65 gramas. É importante lembrar aquele truque do
Faraday, cara, muito importante. Veja só, 1 Faraday são 96.500 coulombs. 1 Faraday deposita 1 equivalente grama. 1 Faraday corresponde a 1 mol de elétrons. 1 Faraday corresponde a 6 vezes 10 a 23 elétrons. Isso é muito importante. Vamos ao último exercício. Olha lá. Considera a passagem de 3 vezes 10 a 24 elétrons por uma cuba. Quantos Faradays circularam nessa cuba e quantos coulombs? Meu amigo, minha amiga, eu tenho que pensar, 1 Faraday corresponde àquele monte de coisa. Ele quer saber o número de Faradays que circularam para a passagem de 3 vezes 10 a 24 elétrons. Regra de 3, cara, regra de 3. 1 Faraday corresponde a esse número. Esse número dado corresponde a X. Olha, legal, hein? Pois é, 1 Faraday é essa quantidade de elétrons. Essa que o cara deu é X. Faz a conta, não vou perder tempo em fazer conta. Dá 5, miau, dá 5, miau. Agora, quantos coulombs? Novamente eu uso a relação do Faraday. 1 Faraday são 96.500 coulombs. Portanto, 5 Faradays são Y coulombs. Percebeu? É super importante você saber usar o truque do Faraday. É muito importante. Então, atenção. Vimos hoje o quê? Faraday, 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 Faraday. Aspectos quantitativos de eletrólise. Lembrando que o cálculo trivial é pela lei do Faraday. M é igual ITE sobre 96.500. ITE sobre 96.500, onde I é corrente em ampere, T é tempo em segundos e E é equivalente grama, que é mol sobre K. Massa molar sobre o K, que é uma constante. Fora isso, tem aquelas relações do Faraday que são muito legais. Eu vou repetir para você, porque vale a pena. 1 Faraday corresponde a 96.500 coulombs. Anotou? 1 Faraday igual 96.500 coulombs. 1 Faraday corresponde a 1 mol de elétrons. Sempre que passa 1 mol de elétrons por o fio, está passando 6 vezes 10 a 23 elétrons. Está passando a carga de 1 Faraday. Ou seja, 96.500 coulombs. Você vai falar, chega, Mané, já não aguento mais ouvir falar isso. O importante é que você tenha anotado. Esse assunto é importante. Esse assunto é importante. Então, valeu falar para você. Tá bom? E até a próxima, se Deus quiser.